certeza que todos nós aqui, todos vocês têm alguma coisa em comum comigo. Aliás, duas eu tenho certeza. Nós somos iguais, exatamente iguais na nossa humanidade e totalmente diferentes na nossa individualidade. E foi pela minha individualidade, sendo uma menina pobre e negra, que eu cresci ouvindo: isso não é para ti. Por causa dos sonhos que eu tinha desde criança, eu sempre fui muito sonhadora. Mas só que eu acreditava que meus sonhos não poderiam ser limitados. O sonho é livre. Eu sempre acreditei nisso, que eu poderia ter os sonhos que eu quisesse ter, e não apenas os sonhos que eu poderia ter. Bom, nessa história você deve estar pensando assim: lá vem mais um discursinho daqueles que, de meritocracia, é só se esforçar que consegue, né? Mas não, eu já adianto que eu não acredito nisso. A minha história comprova que não é isso. Mas eu tenho certeza que ninguém tem o direito de nos tirar o direito de sonhar. Porque sonhos possibilitam que a gente nos enxergue em outros lugares. E o dia que a oportunidade chegar, se chegar, infelizmente elas não chegam para todos, a gente pode aproveitar essa oportunidade da melhor maneira. E sonhos possibilitam de que pessoas transformem as suas vidas. Eu transformei a minha vida a partir de uma oportunidade. Eu queria trazer um dado. Vocês sabem com que sonho a maioria das crianças brasileiras hoje? Segundo o Nielsen Instituto Media Research, 75% das crianças brasileiras sonham em ser influencers digitais. O Brasil é o país dos influencers. Existe mais influencers do que médicos e advogados hoje. Mas é claro, né, que eu não sonhava em ser influencer porque eu tenho 49 anos, eu fui criança na década de 80. Né? E naquela época a gente sonhava com coisas bem mais simples, como brincar, ter brinquedos, e comigo não era diferente. Eu sonhava ter os brinquedos da moda e ter amigos para brincar. Só que nenhuma coisa nem outra eu conseguia. Eu era muito pobre, eu nunca tive uma Barbie quando criança. E ter amigos, bom, a minha lembrança é que eu via as crianças brincando e eu chegava até elas e pedia: eu posso brincar com vocês? Elas me olhavam, outras vezes nem olhavam. Dizia assim: não, tu não pode. Tu é filha da empregada, é preta e tem o cabelo duro. Isso se repetiu tantas e tantas vezes na minha vida que eu realmente desisti de sonhar em ter amigos. E comecei a sonhar com coisas que eu realmente via no meu dia a dia, como a trabalhar e ser independente, aos 7 anos de idade. Aí, foi a minha mãe que sepultou o meu sonho. Minha mãe, uma mulher guerreira, corajosa, ousada, que se divorciou ainda na década de 70. Uma trabalhadora doméstica, semi-analfabeta, que começou a trabalhar aos 9 anos de idade. Claro que ela não queria o mesmo destino para a filha dela. E aí, o que me restou foi os meus cadernos. Estudar, para mim, era como se fosse um passatempo, visto que eu não tinha outra coisa para fazer numa vila que era apelidada de Barro Preto, não tinha energia elétrica, água encanada, saneamento básico. Estudar era um passatempo para mim. A minha visão de mundo realmente só foi ampliada quando, através do meu gosto pelos estudos, eu fui contemplada com uma bolsa de estudos em uma das melhores escolas da cidade. E lá, pela primeira vez, eu tive noção do que aquele meu gosto pelo estudo poderia fazer comigo. Que eu poderia realmente ter uma vida muito diferente daquela que eu via, da minha realidade. E comecei a sonhar com todas as minhas forças realmente em estudar e ser economista. E aí, mais uma vez, eu ouvi: isso não é para ti. Só que isso não é para ti veio acompanhado de muitas risadas. Eu me tornei motivo de piadas, porque me chamavam assim: nossa, como a filha da lixeira vai estudar e ser economista? A minha mãe tinha um trabalho de gari e eu automaticamente recebi o apelido de filha da lixeira. Bom, naquele momento, eu não dei
ouvidos. Aliás, ouvidos eu dei. Entrou no ouvido e saiu no outro. Mas eu não escutei aquelas pessoas. Eu já era protagonista da minha vida. Eu tinha 15 anos. E continuei sonhando com todas as minhas forças. Ser economista foi o sonho que, nossa, norteou a minha vida durante anos e anos e anos. Só na faculdade foram 10. Eu não consegui entrar na elitizada URGS dos anos 90. Mas a recompensa eu tive depois de formada. Eu vivi 50 anos em 5, tamanho foi o progresso da minha vida. E já uma executiva bem-sucedida no ambiente corporativo, bem-sucedida pela realidade de onde eu vim. Eu estava num congresso e, num sorteio, eu ganhei o livro do César Souza, Você é do Tamanho dos Seus Sonhos. Recebi o livro autografado do próprio autor, e li aquele livro, me emocionei e disse, nossa, realmente eu sou do tamanho dos meus sonhos. Eu sou economista, eu cheguei no lugar onde eu queria, né? Atravessei tantas coisas, e aquela se tornou uma verdade para mim, durante bastante tempo. E a vida correu, e eu só fui questionar essa verdade, de que eu era o tamanho dos meus sonhos, quando, através do meu mestrado, eu cheguei a Paris. Estar em Paris realmente mexeu muito comigo. Quando eu avistei a Torre Eiffel, desembarquei na estação, subi no Monte Parnasse e avistei a Torre Eiffel, um filme passou diante dos meus olhos e essa história que estava já adormecida começou a reavivar. Eu revivi toda a minha história, a minha trajetória e o apelido que eu tanto odiava enquanto eu era adolescente, a filha da lixeira, eu decretei para mim mesma, a filha da lixeira chegou a Paris. Mas mais importante do que isso, eu entendi que eu era muito maior que meus próprios sonhos. E voltei de Paris com uma maneira totalmente diferente de pensar. Eu já sempre trabalhei com o que eu amei. Me sinto uma pessoa muito abençoada de sempre trabalhar com o que eu gosto. Mas eu queria contar a minha história que nunca antes eu tinha contado. Eu queria dizer para as outras pessoas que era sim possível sonhar. E, a partir dali, eu consegui transformar o meu objeto de trabalho é sonhos. Eu costumo dizer que eu trabalho com sonhos. Eu ajudo as pessoas a tangibilizarem seus sonhos, transformando seus sonhos em objetivos, fracionando esses objetivos em metas e priorizando o seu consumo para que realmente conquistem esses objetivos e, consequentemente, os seus sonhos. E por esse trabalho, eu comecei a ser reconhecida. Eu fui reconhecida primeiro, LinkedIn Top Voice, me vi como manchete da revista Marie Claire, era chamada de filha da lixeira e hoje sou referência em educação financeira. Me vi numa lista entre as 10 mulheres que revolucionaram os universos das finanças, junto com as famosérrimas Nath Arcuri e Nath Finanças. E, por fim, recebi um prêmio internacional e, ano passado, 2022, me vejo numa lista entre as 50 pessoas mais criativas do Brasil. Mas junto com ninguém menos que Lázaro Ramos, Elisa Lucinda, Tata Werneck, Glória Groove, todos, né, outros muito grandes, né, para mim. Quando eu recebi esse prêmio, uma amiga da adolescência me ligou, parabenizando, e disse assim, Dirlene, tu já percebeu que tu defende hoje é exatamente o que tu defendia quando tinha 15 anos? Parei e pensei, poxa, não tinha percebido isso. Naquela época, realmente eu não aceitava, né, que ninguém pudesse dizer que eu poderia sonhar ou não, limitasse meu sonho, que o sonho é livre. Mas aí eu comecei a rir e falei para ela, olha, eu só estava uns 30, 40 anos adiantado dos meus sonhos, porque naquela época não existia influencer digital. Pessoal, a verdade é que a ideia, que eu amo o conceito de TEDx, as boas ideias merecem ser compartilhadas, eu quero compartilhar hoje com vocês, é que sonhem. Independentemente do lugar onde nós viemos, a nossa classe social, a cor da nossa pele, o nosso gênero, a nossa orientação sexual, a nossa idade, a capacidade física e mental, nós podemos sim ter os sonhos que quisermos ter. Por isso, jamais limite os seus sonhos, e sim, desafie os seus limites.
Obrigada.